Olá! Um tema muito importante para tratarmos aqui no canal é a síndrome de burnout, que nada mais é do que um esgotamento profissional. E a importância de falarmos sobre isso é justamente porque, sendo um distúrbio emocional, pode ainda estar potencializando ou sendo potencializado por outras patologias, como a ansiedade, a depressão, a bipolaridade, as compulsões e os transtornos sociais. Então, se você está percebendo alguma disfunção emocional em sua atividade profissional ou em alguém que conhece, como seu companheiro, filhos, colegas de trabalho ou subordinados, fica comigo neste vídeo que nós vamos traçar o perfil, os motivos, as características e também as formas de tratamento. Eu sou Rosicléa Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar identificando os principais comportamentos que remetem à ideia do indivíduo estar enfrentando a síndrome de burnout. O primeiro aspecto, que é bastante polêmico, mas importante gerar esta reflexão, é de que é muito mais fácil uma pessoa desacelerar quando percebe que a carga de trabalho está lhe gerando prejuízos na sua saúde, no seu desempenho individual, nas suas relações familiares e sociais, do que aquela pessoa que venha manifestando sinais de baixíssima energia e não consegue imprimir um ritmo minimamente necessário e esperado no âmbito do trabalho. No burnout, a pessoa não tem o controle dos limites necessários para uma vida saudável. Mas antes mesmo de considerarmos que esta pessoa esteja trabalhando muito, é importante entender que o indivíduo está muito provavelmente em um combo de sintomas e comportamentos para chegar até o burnout. Esta pessoa não desenvolveu o autocontrole capaz de filtrar e selecionar hierarquicamente atividades profissionais e pessoais dentro de uma agenda. Então você está em casa no seu momento de descanso, mas não se desliga do portal da empresa e continua acompanhando todas as operações. Ou você está à noite na sala de aula e atende às ligações telefônicas do seu chefe, que de uma forma arbitrária não respeita os seus horários. E é neste momento que a tecnologia, tão importante para facilitar as nossas vidas, assume um papel de algoz. Usar a tecnologia é diferente de ser usado por ela. Se observarmos bem, aqui enxergamos claramente um perfil compulsivo, não apenas no trabalho, mas um descontrole em saber a hora de parar ou de interromper comportamentos. São pessoas que desrespeitam sua saúde, em detrimento do trabalho, negligenciando seu sono, sua alimentação, atividades físicas, acabam sucateando relações familiares e sociais, tudo justificado pelo excesso de trabalho. São pessoas que não conseguem e até se sentem prisioneiras do celular. Quase sempre, o indivíduo tem uma percepção distorcida do que é importante e daquilo que é urgente. Então se vê coagido a dar respostas às demandas do trabalho, independentemente se podem ser postergadas para um horário mais oportuno. E quando percebe, está trabalhando 15 a 18 horas por dia, com atividades de toda a ordem, mesmo aquelas que poderiam ser executadas sem prejuízo no dia seguinte, ou até na semana seguinte. Não incomum ainda criar cenários em seu torno que os demais é que são incapazes, e portanto ela tem obrigação de fazer tudo. Via de regra, são pessoas com uma cobrança exacerbada e que acabam sendo sequestradas pela incompetência ou irresponsabilidade do outro e se sentem culpadas e responsáveis por eventos a serem resolvidos ou executados. No burnout dizemos que deu pane geral em diversas áreas do cérebro e por isso o tratamento é bastante complexo, tanto psiquiátrico como terapêutico. Estamos falando de uma pessoa que está disfuncional, desencadeando sintomas que, quando conectados, apresentam um manejo bastante desafiador. Uma pessoa depressiva, com insônia, com compulsão alimentar, com ansiedade, com pânico.
E é preciso lembrar que o investimento na disciplina é imperativo para todos nós, algo que tem se perdido desde a infância e logo descontrolado na juventude e na vida adulta. As pessoas associam disciplina e agenda como um procedimento mecânico, inflexível, robotizado, com associações apenas aos compromissos chatos. Mas, na verdade, precisamos ter disciplina e agenda para todos os eventos, inclusive organizações voluntárias de paradas estratégicas para as refeições, para o sono, para a diversão, para o estudo e para relacionamentos. Se você se abandonar pelo meio do caminho, ficará sempre cada vez mais difícil se reencontrar. E tampouco espere que os outros voltem para lhe resgatar. Dificilmente a pessoa percebe que o seu pior inimigo é ela mesma. E ainda assume um papel de que tudo o que está fazendo é resultado da pressão de terceiros. Digo a vocês por experiência própria, porque eu já dediquei semanas da minha vida fazendo atividades que eu julgava importante e de fato eram, mas que me trouxeram consequências severas no âmbito da saúde. E depois questionando aqueles a quem eu atribuía a exigência de todo o meu esforço, se manifestaram surpresos e mais, chegaram a me questionar que eu deveria ter ido mais devagar ou declinado aos prazos estipulados. Em outra ocasião, estive em um projeto vultuoso, ao qual foquei todas as minhas energias e, sobretudo, as minhas horas laborais e de descanso. E passado alguns meses do fim do projeto, os gestores entenderam que tudo aquilo que havia sido construído não era mais pertinente. E a decisão, que eu compreendo ser legítima, era pela extinção do projeto, aquele projeto que eu me matei trabalhando. Temos ainda situações que envolvem profissionais em determinadas carreiras, cuja atividade é por natureza bastante peculiar para remeter a pessoa para sintomas patológicos e alcançarem o ápice do esgotamento. Se considerarmos os profissionais da segurança pública, como policiais e bombeiros, veremos um quadro psíquico que pode estar alterado pela exposição frequente e prolongada estressora, aos perigos de vida e às constantes exigibilidades de atenção plena. Profissionais da área da saúde também são alvo de pesquisas relacionadas ao burnout, devido à exposição diária com fatores de risco, não só do ambiente hospitalar, mas também das condições graves dos pacientes sobre seus cuidados, tendo que tomar decisões rápidas e assertivas, o que culmina nas manifestações neuroendócrinas do estresse, elemento básico do esgotamento profissional. Outra categoria que foi motivo de pesquisa pela Universidade Federal de São Paulo é de que 1/3 dos professores da educação básica sofrem de síndrome de burnout. E o interessante desta pesquisa são as principais causas apontadas como responsáveis pelo esgotamento, que foi a violência física e verbal nas escolas, falta de estrutura para um trabalho de qualidade com as crianças, pressão dos pais por diversas questões. Esta pesquisa abre um precedente bastante emblemático de que a síndrome não se resume apenas ao acúmulo e excesso de trabalho e por falta de horas para descanso e lazer, deixando claro que outras questões precisam e merecem muita atenção, como frustrações no trabalho, medo do convívio tóxico, sentimentos em relação aos pares, clientes e recursos mínimos de trabalho. Eu citei aqui algumas categorias, mas que fique claro não ser exclusividade de determinados profissionais. A síndrome tem seus tentáculos estendidos a qualquer um de nós. Se você nunca enfrentou estes sintomas, fique atento, porque o conhecimento é libertador e poderá lhe deixar alerta para possíveis sinais que o conduzam, em determinado momento da vida, a apresentar quadros de estresse no trabalho. Burnout pode ser definido como um dos mais crônicos estresses laboral, ocupacional, profissional e assistencial.
É classificado entre os principais cientistas como a neurose profissional ou neurose por excelência, no sentido contrário do engajamento para profissionais performáticos e o desenvolvimento humano em equipes de trabalho. O que nos remete a outra reflexão. Qual o papel das empresas contratantes diante desta síndrome? As organizações e suas chefias e lideranças precisam iniciar reconhecendo que a cronicidade desse estresse existe e está presente no mundo pós-moderno. Durante décadas, as empresas investiram esforços e recursos para capacitar suas equipes de forma técnica. Pois bem, é chegada a hora de propiciar cenários psicoeducativos para seus colaboradores, de modo que construam estratégias inquebrantáveis no exercício das atividades, sem negligenciar o cuidado com a pessoa e suas necessidades biofisiológicas e emocionais. Na sequência, eu estarei detalhando algumas estratégias utilizadas em programas psicoeducativos. Cabe aqui também destacar que existe uma banalização das patologias e dos distúrbios como justificativas plausíveis para tudo o que acontece. E não é bem assim. Eu ouço dizer: fulano está traumatizado porque reprovou na prova da CNH. Bem, se fez uma prova ruim e não estava focado, a reprovação faz parte da burocracia das leis e do conjunto de parâmetros, e não deveria imprimir uma fragilidade a tal ponto de se tornar um trauma. Ouço dizerem também: meu chefe me estressa e eu estou com síndrome de burnout. Mas, na verdade, quando vamos analisar o caso, o chefe dessa pessoa vem fazendo cobranças porque o sujeito chega sempre atrasado, falta sem justificativa, comete erros frequentes no trabalho e essa cobrança faz parte da custódia da liderança que a chefia tem. A realidade dura é que muitas vezes construímos uma digital pueril, incapaz de enfrentar situações adversas. E uma mente imatura e frágil afunda nas ondas das patologias, como no caso do esgotamento profissional. À luz da neurociência comportamental, que não tem um olhar exclusivo para o DSM-5, que é a catalogação dos sintomas e patologias mais usual e atual que temos pela psicologia ortodoxa, visamos nós da neurociência o enfrentamento dos sintomas que são transdiagnosticais. Ou seja, a pessoa depressiva tem mais propensão a desenvolver um quadro de síndrome de burnout de acordo com o seu ambiente de trabalho. Um paciente TDAH que tenha fortes tendências de procrastinação poderá atribuir um quadro de burnout para sua incapacidade de iniciar ou sustentar uma atividade. De modo que nos parece consenso que as estratégias psicoeducativas devem respeitar em gênero e grau as características, sintomas e estilos de cada pessoa, mesmo que todos estejam sendo voltados para o exercício profissional qualificado com bem-estar e satisfação. Iniciamos como estratégia ouro criar uma rotina em que se respeite de forma inegociável os momentos de custódia pessoal da saúde. Prioridade com horas de sono adequadas, manter atividades físicas diárias e sempre que possível otimizadas por eventos diferenciados e, por fim, não menos importante, respeito absoluto com eventos familiares e sociais. Estes 3 pilares exigirão de você disciplina sem culpa e nem pressão, porque fazem parte do seu portfólio de bem-estar. É imprescindível que você perceba de forma clara, acionando o seu sistema de recompensa, que estes 3 setores da sua vida são balizadores para o equilíbrio e, sobretudo, para performar nos horários de trabalho. Quanto à empresa, que poderá supostamente lhe avaliar como inflexível por suas estratégias inegociáveis, precisa, e tenho certeza que assim o fará, reconhecer que não é tudo sobre tecnologia, inovação e performance, mas é sobre pessoas que construímos ambientes colaborativos e de resultado. De modo que, para vencer o estresse no trabalho, precisamos de um conjunto de ações
de disciplina individual e empresarial. Jamais desista de você, busque conhecimento, propague entre seus pares. Até o próximo vídeo.